Terremoto na Venezuela. Será um sinal dos últimos tempos? O que a Bíblia diz? Um forte terremoto atingiu a Venezuela e chamou a atenção do mundo inteiro. Imagens impressionantes começaram a circular nas redes sociais. Pessoas correram assustadas para as ruas. Prédios balançaram. Famílias inteiras viveram momentos de medo e incerteza. Diante de acontecimentos como esse, uma pergunta surge no coração de muitas pessoas. Será que a Bíblia já falava sobre terremotos como este? Será que estamos vendo os sinais que Jesus mencionou sobre os últimos tempos? Neste vídeo, vamos analisar o que aconteceu, o que a palavra de Deus diz sobre terremotos e por que milhões de cristãos estão refletindo sobre esse assunto neste momento. Fique até o final, porque a resposta pode surpreender você. Nos últimos dias, um forte terremoto atingiu a Venezuela e provocou preocupação em diversas regiões do país. O tremor foi sentido por milhares de pessoas e gerou momentos de tensão. Quando a terra treme, somos lembrados de algo importante. Por mais avançada que seja a humanidade, continuamos vulneráveis diante das forças da natureza. Em poucos segundos, aquilo que parecia seguro pode mudar completamente. Eventos como esse fazem muitas pessoas refletirem sobre a vida, sobre o futuro e também sobre Deus. E é justamente nesse ponto que muitos começam a se lembrar das palavras de Jesus. Quando os discípulos perguntaram a Jesus quais seriam os sinais que antecederiam sua volta, ele respondeu algo que continua chamando atenção até hoje. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 7, Jesus declarou: "Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares." Essas palavras foram registradas há quase 2000 anos. Jesus mencionou guerras, mencionou doenças, mencionou crises e também mencionou terremotos. Por isso, sempre que um grande tremor acontece, muitas pessoas imediatamente se recordam dessa passagem bíblica. Mas existe um detalhe muito importante que nem todos observam. Além de Mateus 24, existe outra passagem muito importante sobre esse tema. Em Lucas 21, 11, Jesus declarou: "Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu." Observe que Jesus não falou apenas sobre terremotos. Ele descreveu um cenário de instabilidade que envolveria diferentes áreas da vida humana. Ao longo dos anos, vemos guerras, crises econômicas, doenças, desastres naturais e diversos acontecimentos que levam muitas pessoas a refletirem sobre essas palavras. Por isso, sempre que ocorre um evento de grande impacto, milhões de cristãos ao redor do mundo voltam sua atenção para esses textos bíblicos, não para viver com medo, mas para lembrar que a palavra de Deus permanece verdadeira. O livro do Apocalipse descreve diversos acontecimentos que ocorrerão antes da plena manifestação do reino de Deus. Entre esses eventos, aparecem grandes abalos, julgamentos e transformações que atingirão a terra. Por isso, muitos estudiosos da Bíblia acreditam que os terremotos também servem como lembretes de que este mundo não permanecerá para sempre da forma como conhecemos. A mensagem central do Apocalipse não é o medo. A mensagem central é a esperança. Deus continua soberano. Deus continua governando. E no final da história, o bem triunfará sobre o mal. Essa é a promessa que sustenta a fé de milhões de cristãos em todo o mundo. A Bíblia não ensina que um único terremoto significa que o fim do mundo chegou. Na verdade, terremotos sempre existiram ao longo da história. O próprio Jesus explicou que esses acontecimentos seriam como os primeiros sinais das dores de parto. Ou seja, eventos que servem para despertar a atenção das pessoas e lembrá-las de que este mundo não é permanente. O foco principal da mensagem de Jesus não era causar medo.
O objetivo era preparar espiritualmente aqueles que creem nele. Por isso, quando vemos notícias como essa, a pergunta mais importante não é quando acontecerá o fim. A pergunta mais importante é: como está a nossa vida diante de Deus? Momentos de crise costumam revelar aquilo que realmente está dentro do coração humano. Quando tudo está bem, muitas pessoas vivem sem pensar em Deus. Mas quando algo inesperado acontece, elas passam a buscar respostas. A Bíblia nos ensina que Deus é refúgio e fortaleza, mesmo quando a terra treme, mesmo quando surgem notícias assustadoras, mesmo quando não entendemos tudo o que está acontecendo. No Salmo 46, lemos uma mensagem poderosa. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Essa promessa continua válida hoje, independentemente do que esteja acontecendo ao nosso redor. Diante de notícias como a do terremoto na Venezuela, a melhor reação não é o pânico, também não é espalhar medo. A resposta correta é oração, fé e vigilância espiritual. Devemos orar pelas famílias afetadas, orar pelos feridos, orar pelos que perderam seus bens e também refletir sobre nossa própria caminhada com Deus. Cada acontecimento que nos lembra da fragilidade da vida é uma oportunidade para nos aproximarmos ainda mais do Senhor. O terremoto na Venezuela levantou muitas perguntas. Alguns enxergam esse acontecimento apenas como um desastre natural. Outros o veem como mais um dos sinais mencionados por Jesus. Independentemente da interpretação de cada pessoa, uma verdade permanece. Nossa esperança não deve estar nas circunstâncias deste mundo. Nossa esperança deve estar em Deus. Por isso, aproveite este momento para fortalecer sua fé, buscar a presença do Senhor e lembrar que Ele continua no controle de todas as coisas. Se você acredita que Deus pode trazer conforto e esperança, mesmo nos momentos mais difíceis, deixe seu comentário dizendo: "Minha confiança está em Deus." E não se esqueça de compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam refletir sobre essa mensagem.